Senhores, estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre funções de várias variáveis. Aqui nós vamos falar hoje a definição de limite. Somente a definição. Nos próximos vídeos eu vou dar exemplos e fazer mais considerações acerca do limite, tá bom? Como calcula, como determina se existe ou não o limite. Hoje vamos falar só da definição. Bom, limite. Aqui nós estamos trabalhando com uma função que ela sai do R2, uma função de duas variáveis, vamos nos limitar a duas variáveis, já expliquei no início por quê. E chega no contradomínio, nosso contradomínio é uma dimensão só a reta, sai aqui do R2, né? Vou colocar aqui o R2, e toma valores aqui em R, real, um número real, né? Então vou chamar essa função de f, que é definida em R2 e toma valores em R, assim que nós representamos, né? Então nós dizemos que o limite existe e é igual a L, vou colocar um L aqui, não vou marcar só o L, tá? Para não complicar muito. L, nós dizemos que o limite dessa função f de xy, quando o par xy domínio se aproxima de um ponto x0, y0, é igual a L se ocorrer o seguinte. Aqui vou colocar aqui o x0, y0, tá? Nosso x0, y0, digamos que é esse pontinho aqui. x0, y0. Não vou colocar muita coisa ali, vamos lá. É o ponto x0, y0. Tá lá em cima, tá? Pra gente não carregar a figura. Se, dado um epsilon aqui, você tiver aqui um intervalo, é muito parecido com aliás, é a mesma definição que vocês aprenderam lá na reta, né, na função do cálculo 1. Você, dado um epsilon, você vai ter aqui um intervalinho de raio epsilon, né, L mais epsilon, até L menos epsilon até L mais epsilon, você vai ter esse intervalinho aqui. Dado esse epsilon maior que zero, deixa eu escrever, dado, definição, hein, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, então existe um delta. Quando se fala de epsilons e deltas na matemática, no cálculo especificamente, na análise matemática, você tem ideia de coisas infinitesimais, coisas muito pequenas, que se aproximam de zero, digamos assim. Então, dado um epsilonzinho aqui, uma coisinha pequenininha, você vai encontrar um delta correspondente, e aqui vai determinar um disco aberto. Quando eu digo disco aberto, desculpa, é que a gente vai tirar a casquinha, tá? Se fosse fechado, nós incluiríamos essa fronteira. Então a gente vai pegar um disco aberto aqui de raio delta, são números positivos pequenos, tá bom? Dado epsilon, existe um delta, tá o quê? Todo pontinho que você que você pegar aqui nesse disco, a imagem dele vai cair dentro daquele intervalo, não pode cair fora, tá bom? Então qualquer ponto que você toma aqui, a imagem vai estar aqui. Então vamos lá. Se você tomar um ponto xy aqui do domínio, nesse disco, a imagem vai estar dentro do intervalo aqui. F, a imagem daquele xy pela F, vai cair dentro desse intervalo, qualquer que seja aqui. Eu não vou colocar para não carregar a imagem, tá bom? Qualquer ponto aqui, a imagem tem que estar aqui, ó, dentro, para não carregar a figura. A imagem de qualquer ponto tem que estar aqui nesse intervalinho aberto. Então a gente diz assim, que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que sempre que você tomar um xy próximo de x0, y0, aqui, ó, próximo de x0, y0, esse é o ponto x0, y0, que eu coloquei aqui embaixo para indicar, você vai ter a distância entre eles dois vai ser maior que zero. Vou explicar esse maior que zero. É porque esse ponto x0, y0 não necessariamente é um ponto do domínio da função, tá? Pode ser um ponto qualquer, mas que você possa se aproximar dele pelos valores do domínio da função. Então você, aqui, em outras palavras, o que está dito aqui é que esse ponto jamais vai ser o x0, y0, mas vai ser uma coisa muito próxima. Assim,
menor que delta, tá bom? Isso é uma coisa que dentro do disco, a uma distância menor que delta, significa que está dentro desse disquinho, tá bom? Então, a ideia de limite é o que está acontecendo numa vizinhança desse ponto. Não interessa o que acontece lá no ponto. Pode ser um ponto domínio ou não. Não interessa o que acontece nesse ponto. Interessa o que acontece numa vizinhança. E vizinhança para nós aqui, para ficar mais claro, para ficar melhor de pensar, nós vamos pensar num disco aberto, né? Uma vizinhança são todos os pontos que estão nesse disquinho aqui. Então aqui está dizendo que se eu pegar uma coisa dentro do disco, a imagem, então isso vai dizer que é a imagem desse camarada, ou seja, f de xy, tem que estar no intervalinho de raio epsilon, em torno onde o centro é L. Então a imagem desse cara está à distância de epsilon, a distância de L menor que epsilon. Essa é a formalização da definição de limite. O que está acontecendo é que você está pegando pontos bem próximos do ponto que você está estudando e as imagens têm que estar muito próximas daquele L que vai ser o limite. Nós escrevemos assim, a notação é essa. Dizemos que o limite, se isso acontecer, dizemos que o limite da função no ponto x0, y0 é igual a L. Então, muito bem, espero que tenha ficado claro a definição. Nos próximos vídeos vamos fazer exemplos para tentar melhorar a ideia, entender melhor essa coisa do limite. Porque é muito importante você saber o que acontece em problemas práticos, o que acontece nas proximidades de um ponto. Porque aí você vai tomar decisões dependendo daquilo que você quer alcançar, de onde você quer chegar. Essa é a ideia prática da ideia de limite, do nosso limite aqui teórico, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.